Muitas pessoas me perguntam, ok, eu fiquei convencido que é interessante ter uma parte do meu patrimônio alocada em outro mercado, alocada em outra moeda, enfim. Mas quais são as alternativas que eu tenho? Bom, primeiro nós temos que mudar um pouquinho a mentalidade, né? O brasileiro é um pouco mal acostumado por ter alternativas de investimento com uma alta taxa de juro real e com liquidez praticamente imediata, né? E, entre aspas, garantida. Por exemplo, né, um CDB com rentabilidade diária, liquidez diária, que vai seguir mais ou menos a taxa Selic. A mentalidade nos Estados Unidos ou em outros mercados ao redor do globo é outra, né? Eu até tenho alguns investimentos parecidos, como um CD, né, um certificado de depósito, que oferece taxas relativamente baixas e uma liquidez não tão grande, né? Não é uma liquidez diária. Esses CDs oferecem aí de 0,5% a não mais do que 3% ao ano, né? Dependendo da qualidade de crédito do banco. O que nós temos em renda fixa, de uma maneira geral, são bonds. Bonds nos Estados Unidos são como debentures brasileiras. É um título de dívida. Né? O emissor pode ser uma empresa ou pode ser um estado. Né? Nesse caso são títulos soberanos que oferecem um vencimento e uma taxa de juros dependendo do risco que essa empresa apresenta, ou que essa entidade, né, que lançou esses bonds apresenta. E aí nós temos mais alternativas em bonds até do que em ações. Esse é um mercado aqui que movimenta mais de 600 bilhões de dólares por dia. Nós temos mais de 50 mil emissores do mundo inteiro que vêm emitir títulos nos Estados Unidos, inclusive, né, empresas brasileiras que, de uma maneira geral, pagam uma taxa de juros, um yield bem acima da média, né, para empresas de mesmo risco, podemos colocar assim, especialmente agora depois de toda essa volatilidade que nós tivemos no mercado brasileiro. Então, o mercado de renda fixa nos Estados Unidos envolve a necessidade de selecionar esses bonds ou comprar fundos que fazem esse trabalho de seleção de bonds. E a rentabilidade vai depender do risco que você está disposto a correr, né? O prazo de vencimento desses bonds e assim por diante. Esses bonds aí vão pagar de 2% a 20% ao ano e vão ter os mais diversos prazos de vencimento, né? Desde alguns meses até bonds perpétuos, bonds que não vencem e ficam só pagando juros. A esmagadora maioria dos investidores, né, tem, mesmo aqueles mais agressivos, tem uma carteira de bonds também. E esses bonds vão variar de preço, não usualmente com a mesma volatilidade de ações, mas vão variar de preço dependendo aí das condições de mercado, das taxas de juros básicos, né, que o Fed vai definir. Enfim, o que oferece oportunidades de entrada e saída nos bonds, né? Ou seja, é uma renda fixa que não deixa, ou pode ser também, uma renda variável dependendo de como eu trato. Mais ou menos como os títulos públicos no Brasil. Se você tiver algum conhecimento, desenvolver uma estratégia, você pode ter uma rentabilidade de 10, 20, 30% num curto espaço de tempo operando esses bonds, claro, tomando aí algum risco, né? O risco é você errar a mão, né? Você comprar um título pré-fixado, por exemplo,
e ao invés do juro cair, o juro subir. Eventualmente você tem que esperar até o vencimento para ter aquela rentabilidade acordada inicialmente. Saindo do mundo de renda fixa, que é dominado por bonds ou fundos compostos por bonds, nós temos as ações. E aqui novamente nos Estados Unidos nós temos um mundo infinito de ações, ainda mais comparando com o mercado brasileiro. São mais de 10 mil ações listadas nas principais bolsas. Nós temos a NYSE, a Nasdaq, a Direct Edge e outras bolsas menores, onde você pode listar a sua empresa e aí ser negociado no ambiente daquela bolsa, totalmente eletrônico. E nós temos o que são chamadas de pink sheets, que são ações que são negociadas no mercado como se fosse de balcão eletrônico. Ou são empresas muito pequenas, ou são empresas que passaram por alguma dificuldade e tem aí um nível de risco maior usualmente. E aí nós temos um universo de mais de 20 mil ações. E esse mercado movimenta mais ou menos 200 bilhões de dólares por dia. Então nós temos desde ações como uma Apple, uma Microsoft, um Google, uma GE, uma IBM, enfim, pensem em todos os grandes nomes aí do capitalismo global, você vai encontrar esses nomes aqui nas bolsas americanas. Ações que são consideradas ações de viúva, ou seja, que pagam dividendos de uma maneira mais sistemática e mais estável e que apresentam aí uma volatilidade baixa, ou ações de alta tecnologia, uma empresa aí que vai criar uma droga e se essa droga for um sucesso, você pode ter um ganho de 1000%, 2000%, se for um fracasso ela vai perder 90% do valor, enfim, tem aí ao gosto do investidor, ao gosto do freguês, desde as ações mais sólidas daquelas empresas já estabelecidas, pagadoras de dividendos, ou das empresas mais arriscadas, com projetos mais mirabolantes. E nesse aspecto funciona, como no caso de bonds, tanto para o investidor mais passivo, que vai montar uma carteira com a expectativa aí de receber dividendos ao longo do tempo, quanto para o trader ativo ou investidor mais ativo que quer aproveitar oportunidades e sair dessas operações num curto espaço de tempo, de horas até algumas semanas. É um ambiente perfeito para isso, eu diria. E aí nós temos outros investimentos. Nós temos os fundos, que podem ser fechados ou fundos negociados em bolsas, os fundos mútuos usuais. Você compra uma cota do fundo, ou você negocia essa cota em bolsa, no caso os ETFs, que apresentam aí mais de 3 mil alternativas de investimento. Você tem ETFs de índices de ações, por exemplo, o mais antigo deles, o SPY, um ETF onde você compra todo o S&P numa única ação, 500 ações num único título, uma única cota negociada em bolsa. Tem, só no caso do S&P, mais de 2 dezenas de ETFs que competem para oferecer as menores taxas. Então você consegue ter uma carteira aí de ações, de 500 ações, pagando uma taxa de administração de 0,1 ao ano, 0,05 ao ano. Você tem ETFs de setores específicos, ETF de setor bancário, ETF de setor de tecnologia, enfim, de mineradoras, de exploradoras de petróleo e assim por diante, de setores específicos da economia. Você tem ETFs de países, tem ETF de Brasil, de México, de China, enfim, do país que você quiser. Tem ETFs de renda fixa, só renda fixa de treasuries americanos, renda fixa de títulos de
países emergentes, ou de títulos corporativos de países emergentes, ou corporativos americanos de menor risco, de médio risco, de maior risco, que são os high yields. Você tem ETFs alavancados, né? Se o S&P subir 1%, o ETF vai dar 3%. Se o S&P cair 1%, o ETF vai diminuir de valor 3%. E alavancados em vários mercados diferentes, você pode escolher. Tem ETF de commodities, tem ETF de moedas. Enfim, os ETFs estão crescendo muito no mercado global nos últimos anos e oferecem instrumentos muito baratos para você montar uma carteira, seja uma carteira passiva, ou que sejam instrumentos de trade, né? Você quer operar China, tem um ETF de China. Você quer operar Alemanha, tem um ETF de Alemanha. Você pode comprar e vender aí num piscar de olhos, porque são instrumentos com altíssima liquidez, né? Saindo desses mercados tradicionais, nós temos outras alternativas. Você pode operar moedas diretamente, né, que é o mercado de Forex. Tem várias boas corretoras e mais seguras, né, de Forex aqui nos Estados Unidos. Você pode operar mercados alternativos, como Bitcoins, por exemplo, né, que tem ganho muito volume nos últimos anos. Você pode operar, obviamente, outros derivativos mais tradicionais, como futuros. Então, você quer operar o futuro do S&P, o futuro dos principais índices, você quer operar futuro de commodities, principalmente futuro de petróleo, futuro de soja, futuro de ouro, né, futuro de algodão, futuro de suco de laranja. Você quer operar futuro de moedas, que também há, né, no mercado futuro de moedas. Enfim, tem mais aí de 50 mercados com uma ótima liquidez para operar, que permite alavancagem, que permite hedge, né, todas as características do mercado futuro. Você pode criar estratégias com opções sobre ações, é um outro tipo de derivativo. Você pode operar, por exemplo, o lançamento coberto, que é uma estratégia de baixíssimo risco, e que pode gerar retornos muito interessantes para quem já tem conhecimento, já tem um pouco mais de compreensão, né, de como montar essas operações, qual o risco que elas oferecem. Só no mercado de bolsa aqui são 4.000 ações que têm opções negociáveis. Por exemplo, no Brasil nós temos 3 ou 4 com liquidez, aqui são no mínimo umas 1.000 ou 2.000 com altíssima liquidez, com vencimentos em vários prazos, né, mais curtos e mais longos, com vários strikes, tanto opções de compra quanto opções de venda. Isso abre um infinito de estratégias que podem ser montadas, desde essa que eu comentei de lançamento coberto, que é mais, digamos assim, mais pé no chão, né, até estratégias altamente complexas, estratégias de 8 pontas, com vários vencimentos, com calls e puts, enfim, é um parque de diversões para o investidor mais ativo ou para o trader mais ativo. O mercado americano concentra 52% de todas as operações que são feitas num único dia no planeta, e é por isso que você deve, né, participar desse mercado.